Lady Diana Frances Spencer, mais conhecida como Lady Di, teve uma vida conturbada na frente dos holofotes e da realeza britânica. Ela pode até ter ganho a simpatia do povo muito rapidamente, sendo considerada até a princesa do povo. No entanto, com a família real, a coisa foi bem diferente. Diana tinha uma relação conturbada com toda a realeza, desde Charles, seu marido, até a mãe da rainha Elizabeth, conhecida como Rainha Mãe. Eu sou Ivan Lima e hoje vou te contar um pouco sobre a trágica trajetória de Lady Di na família real e de seus principais embates dentro do palácio. Inclusive, já deixe sua curtida logo aqui no começo, que nos ajuda muito. Ok? Combinado? Então tá, vamos lá então. Como é do conhecimento geral, Diana foi casada com Charles, o primeiro na linha de sucessão da coroa. O casamento dos dois começou de forma conturbada, já que Charles sempre havia sido apaixonado por Camilla Parker, com quem havia se relacionado na adolescência e com quem voltou a namorar após o divórcio, permanecendo com ela até hoje. O casório de Diana com Charles aconteceu no dia 29 de julho de 1981. E além de contar com 3.500 convidados, ela foi assistida por aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Naquele momento, ela passava a ser a terceira mulher mais importante da monarquia britânica, estando atrás apenas da Rainha Elizabeth e da Rainha Mãe. A crise no casamento dos dois começou muito cedo, já que Charles estava sempre muito atarefado com seus deveres de príncipe, e Diana se sentia cada vez mais solitária, além de, claro, suspeitar que ele a estivesse traindo com Camilla. As suspeitas, inclusive, já haviam surgido antes mesmo do casamento de fato acontecer. Diana tinha uma função importante para a Rainha Elizabeth II, já que o casamento dela com Charles favorecia a imagem da família real. Afinal, a princesa era uma mulher dentro dos padrões de beleza da época, além de exercer muitos atos de caridade e, claro, de estar sempre elegantíssima, em um nível que o Palácio de Buckingham merecia. Apesar dos desentendimentos constantes vividos pelo casal, eles ainda tinham alguns momentos de romance e felicidade. Afinal, foram 11 anos de casamento e 2 filhos ao longo do caminho. Mas além de lidar com o marido, Lady Di tinha que aguentar as diversas críticas que recebia de todos na família real, principalmente da Rainha Mãe e da Rainha Elizabeth II. Sempre que Charles tomava uma decisão incomum que de alguma forma desagradava a família, Diana era apontada como a responsável. Isolada de sua própria família, colocada sob os holofotes e presa em um casamento conturbado e sem amor, e ainda por cima, recebendo críticas por tudo o que fazia e o que não fazia, a princesa se rebelou. Ela começou a desprezar e ignorar as tradições reais, elevando ainda mais a fúria de todos do palácio. O público, que diferente da família, gostava muito de Diana, se apaixonou ainda mais por ela, que começou a estender as mãos para todos de forma muito amistosa e generosa, incluindo como beneficiários de suas boas ações, desde pacientes com HIV a outros excluídos que a sociedade britânica tentava esconder e esquecer. Ela levou seus filhos para a Disney World e até para lanchar no McDonald's. E após o divórcio, em 1992, quando o príncipe Charles começou a se relacionar com a duquesa Camilla, Diana também encontrou um novo amor. Charles, que era muito próximo de sua avó, assim desde muito novo, teve nela uma grande aliada. A rainha mãe adorava seu neto mais velho
e tornou-o sob sua proteção. Por conta disso, ela sempre saiu em defesa de Charles em qualquer ocasião, estando ele certo ou não. Por sua vez, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, era muito próximo de Diana. A convivência deles foi por anos descrita pela mídia como desagradável. No entanto, recentemente foram divulgadas correspondências que provam completamente o contrário. Em uma delas, Philip teria escrito que sempre que fosse chamado, faria de tudo que estivesse em seu alcance para ajudar Diana e Charles. Assim como Diana, Philip era um agregado da família, então sua simpatia pela Diana é bastante compreensível. Em 2017, Colin Burgess, um ex-escudeiro da Rainha Mãe, disse em entrevista ao Daily Mail que nunca mais ouviu-se falar no nome de Diana após seu divórcio com Charles. Ninguém no palácio ousava citar a ex-princesa na frente da Rainha Mãe, mesmo após sua morte. Colin revelou que o divórcio do casal dividiu a equipe real e a situação no palácio só ficava mais estranha com o decorrer do tempo. Em 1992, quando o público soube do caso do príncipe Charles com a duquesa Camila, ele acabou admitindo publicamente a traição em um documentário para a televisão. A rainha-mãe não ficou surpresa. Colin conta, inclusive, que havia um singelo sorriso no rosto dela quando a notícia veio à tona. Ela não havia ficado feliz com a entrevista e com o documentário de Charles, mas também não teria tido nenhum tipo de chateação quanto à traição. Claro que, por ser muito próxima do neto, ela já sabia o que acontecia na vida mais pessoal dele. Aliás, todos na Casa Real sabiam que Charles e Camila estavam tendo um caso, mas ninguém tinha coragem de confirmar nada a Diana. Os cortesãos, os oficiais, os chefes e guarda-costas, todos estavam envolvidos. Todos sabiam e Diana suspeitava. Mas a resposta que recebia, sempre que fazia alguma pergunta a respeito, era que a ideia de traição era absurda. Alguns ainda diziam que, com essas inseguranças, Diana estava se portando como uma garota boba e enciumada. Após toda a conturbação, dentro e fora do palácio, quando Diana finalmente conseguiu se libertar das garras da família real, sua vida chegou ao fim. Diana e Charles se separaram em 1992. E logo em seguida, Charles já assumiu um relacionamento público com Camila. O divórcio ainda corria e só foi finalizado em agosto de 1996. Um ano antes do final de todo esse processo, ela conheceu um médico cardiologista paquistanês, com quem namorou por 2 anos, rompendo o relacionamento em 1997. Um pouco antes do acidente que causou sua morte em Paris. Diana estava, na época, saindo com o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, herdeiro da cadeia de lojas Harrods, uma das lojas de departamento mais famosas da Europa. Os dois estavam jantando em um restaurante do Hotel Ritz, quando decidiram sair do local. O casal começou a ser perseguido por 7 paparazzis em motos. Eles estavam em uma Mercedes-Benz, acompanhados pelo guarda-costas de Dodi e pelo motorista Henry Paul. Diana e Dodi estavam indo para o apartamento dele. Por conta dos flashes de luzes emitidas pelas câmeras dos fotógrafos e da embriaguez do motorista, atestada logo depois, o carro bateu com força no 13º pilar de um túnel abaixo de uma ponte, em uma velocidade de 170 km por hora. O motorista e Dodi morreram na hora. Trevor, o guarda-costas, era o mais próximo do ponto de colisão. No entanto, era o único que estava usando o cinto de segurança. E com o forte impacto causado pela colisão, os airbags foram ativados. Ele foi o único sobrevivente. Diana, que estava sentada no banco de trás,
bateu brutalmente no banco à sua frente, tendo uma pancada que lhe causou uma hemorragia interna, ferimentos e lesões nos pulmões e na cabeça, além de ter quebrado os ossos da bacia e do braço. Apesar das numerosas tentativas de reanimação cardiorrespiratória, Diana morreu às 4 da madrugada, a caminho do hospital. Seu funeral causou grande comoção mundial, tendo acontecido no dia 6 de setembro de 1997 e sendo assistido por aproximadamente 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Sem dúvidas, Diana foi uma das pessoas mais amadas que passaram pela família real e jamais será esquecida, principalmente pelo povo britânico, que a idolatra até os dias de hoje, e pelos filhos que ela deixou e que continuam a sustentar sua lembrança, inclusive diante da mídia. E você, já sabia sobre a conturbada vida da Lady Di com a família real? Se tiver interesse em saber mais sobre o assunto aqui no canal, nós já temos alguns vídeos especiais contando um pouco mais sobre o que se passa na realeza britânica. E para não perder os próximos, não se esqueça de se inscrever e de assinar o sininho de notificações. Caso você ainda não tenha feito isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!